Imagine que você é uma criança marginalizada da pré-escola, nos sertões baianos, e começa a escrever em forma de cunha. De repente aparece na sala de aula um caipira com um lobo de estimação, o qual, num ato de ferocidade, corre atrás de um tatu. Esse tatu, na verdade, é um imigrante que foge com uma aranha para a terra de Canaã. Aí, um suburbano chupa limas, prevendo o seu triste fim, até que é surpreendido por anjos de expressões monstruosas, amados de chibatas, vacinas, canudos, preparando-se para a sua primeira guerra. Esta historinha maluca tem palavras-chave que vão acionar na sua cabeça gatilhos de memória para lembrar características, autores, obras de um período literário da história da literatura brasileira. Vamos agora decifrar essa história fazendo um mapa mental bem didático para seus estudos. Vamos descobrir qual período da literatura nós acabamos de aprender com essa historinha? Decifrando essa historinha, vamos retomá-la e esclarecer as palavrinhas-chave. Começando, você é uma criança marginalizada na pré-escola, para lembrar de pré-modernismo. O pré-modernismo é um período em que os autores vão tratar de temas sociais, destacando personagens marginalizados. Século XIX e século XX, portanto, é uma transição entre o realismo, naturalismo parnasiano, simbolismo, para o modernismo. Muito bem. Então, na verdade, o pré-modernismo não é bem uma escola definida, mas sim uma transição entre períodos literários. Voltando à historinha, você é uma criança da pré-escola marginalizada nos sertões baianos e começa a escrever em forma de cunha Sertões Baianos, para você lembrar de uma obra que se ambienta no sertão baiano, portanto, trazendo o primeiro marginalizado aqui neste contexto, que é o sertanejo, em forma de cunha, Euclides da Cunha, Os Sertões, que vai tratar da Guerra de Canudos. Esta obra é considerada a introdutora do pré-modernismo no Brasil. Continuando a historinha, de repente aparece na sala de aula um caipira com um lobo de estimação, o qual, no ato de ferocidade, corre atrás de um tatu. Então a palavrinha-chave aí é caipira, lobo, tatu, para você lembrar de Monteiro Lobo, Lobato. O caipira é o personagem Jeca Tatu, um dos mais importantes de seu livro Urupês. Monteiro Lobato, que é conhecido pela sua história infanto-juvenil, como, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, As Renações de Narizinho, Emília, Pedrinho, enfim. O Lobato, ele tem uma literatura inicial crítica que vai tratar da realidade do Vale do Paraíba, mostrando os seus problemas sociais de forma muito crítica. E em Jeca Tatu nós temos essa referência. Continuando a história, esse tatu, na verdade, é um imigrante que foge com uma aranha para a terra de Canaã. Então você tem a palavrinha-chave imigrante, aranha e Canaã, para você lembrar de Graça Aranha, autor de Canaã, obra que vai tratar de imigração alemã no Espírito Santo. O imigrante também é outro personagem que aparece aqui na literatura pré-modernista como um dos personagens marginalizados. Esta obra, junto com Os Sertões, também é considerada introdutória no pré-modernismo. Tanto Os Sertões quanto Canaã foram publicadas em 1902. Continuando a historinha, aí um suburbano chupa limas prevendo o seu triste fim. Então você tem suburbano, lima, triste fim, para você lembrar de Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, no qual nós vamos ter uma crítica ao nacionalismo fanista e também representações do suburbano. O Lima Barreto é autor de outras obras também, como Clara dos Anjos, que mostram muito bem essa característica de marginalizado do suburbano. Lima Barreto, então, é um nome importante aqui do pré-modernismo. Continuando a historinha, até que esse suburbano é surpreendido por anjos de expressões monstruosas,
Aqui, no pré-modernismo, nós temos um autor bem diferente, que é Augusto dos Anjos, que representa uma literatura expressionista, dialogando então com essa vanguarda europeia. E quando fala de monstro, é porque ele tem um poema chamado Psicologia de um Vencido, que começa assim: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Diferente de Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Graça Aranha, que trazem temas sociais, que trazem personagens marginalizadas, o Augusto dos Anjos tem temas mais simbolistas, com a estética mais parnasiana, com temas ligados à morte, ao pessimismo, inclusive dialogando com o niilismo filosófico. Augusto dos Anjos é um dos autores mais singulares que nós temos aqui desse período. E para finalizar a historinha, esses anjos monstruosos estão armados de vacinas, chibatas, canudos, preparando-se para a sua primeira guerra. Isso é para você lembrar do contexto histórico: Armada, revolta da Armada, Canudos, a guerra de Canudos, vacina, a revolta da vacina, chibata, a revolta da chibata e Primeira Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então nós temos aqui o contexto histórico desse finalzinho do século XIX para início do século XX, que ambientou essa literatura essencialmente social do pré-modernismo. Salve esse slide, salve esse mapa mental para os seus estudos. Essa historinha, ela tem um início e ela tem uma continuação. Ou seja, nós temos outras escolas literárias que foram trabalhadas com essa mesma técnica de uma historinha mnemônica para você gravar as palavrinhas-chave. É só acessar o link da descrição e ter acesso ao restante da história. Estou à disposição para auxiliar nos seus estudos. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Abraços genuínos!